Ravi Savaya, dando continuidade ao livro 4 do Direito de Família, do Casamento, dando continuidade ao artigo 1513, que no seu caput diz: é defeso qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Bom, pessoal, o artigo 1513 do Código Civil consagra um princípio fundamental no direito de família. Qual é esse princípio? O princípio da proteção da autonomia e da privacidade das famílias. Esse princípio reflete a intenção reflete a intenção do legislador de assegurar que as famílias tenham o direito de gerir suas próprias vidas, tomar suas próprias decisões e, como eu posso dizer, resolver seus próprios conflitos internos que existem numa relação sem interferências externas indevidas, sejam de pessoas, instituições privadas ou do próprio Estado. Esse artigo tem correlação também com o princípio da intervenção mínima. O Estado deve intervir minimamente nas relações para preservar a autonomia e a privacidade das famílias. É importante ressaltar, pessoal, além do princípio da autonomia e da privacidade familiar, o princípio da autonomia privada é central na estruturação das relações familiares. A norma estabelecida no artigo 1513 reflete a necessidade de respeitar as escolhas e a organização interna que acontece nas famílias, garantindo que sua comunhão de vida seja vivida conforme os valores e decisões particulares de cada núcleo familiar. Você imagina, por exemplo, se o Estado falasse assim: você tem que ser testemunha de Jeová, ou você tem que ser católico, ou você tem que ser do candomblé. Primeiro que o Estado é laico, né? Estou dando um exemplo hipotético. Então, você deve matricular seu filho em tal escola e não naquela. O Estado estaria violando o princípio da autonomia privada, que é um princípio constitucional. Por isso que existe o princípio da intervenção mínima, que respeita a autonomia de decisões que são peculiares e específicas da família. A autonomia familiar está diretamente relacionada ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que assegura que cada indivíduo e família possam viver de acordo com suas convicções pessoais e culturais, sem medo de interferências externas injustificadas. Então, pessoal, o respeito do princípio da autonomia privada, né, que eu já falei. Deixa eu ver se eu lembro se eu posso acrescentar mais algum comentário. O artigo 1513 é uma barreira contra a intrusão indevida nas relações familiares. Intrusão de quem? Do Estado, de entidades públicas e etc., né, preservando a privacidade na vida doméstica. A família, como célula mãe da sociedade, precisa ser protegida para que possa cumprir sua função social e emocional de forma saudável e autônoma. A proteção da privacidade familiar é importantíssimo para evitar abusos de poder, como uma ditadura, por exemplo, que invade, enfim, regimes autoritários que a gente já viu na história da humanidade, e para garantir que as famílias possam criar e educar seus filhos conforme as suas próprias crenças e valores. Esse artigo não é tão difícil, né? Ele é um artigo mais tranquilo da gente comentar. Por isso que esse artigo fala, defeso que qualquer... É defeso, que significa... O que significa essa palavra defesa? É proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado, interferir na comunhão da vida instituída pela família. Só vou fazer um adeno aqui, pessoal, que tem aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Mas pode acontecer de uma mulher estar sofrendo um abuso psicológico
e pelo fato de respeitar ditados populares, como em briga de marido e mulher, ninguém põe a colher, essa mulher pode vir a suicidar. Eu já soube de casos assim pela mídia, tá? Então, em briga de marido e mulher, deve sim se colocar a colher, porém, quando tiver acontecendo uma violência doméstica, obviamente, né, pessoal? Fora isso, o artigo fala, é defeso, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão. O que seria? Interferir nas decisões, nas crenças religiosas, nos valores familiares, né, na autodeterminação das famílias. Esse artigo consagra a ideia de que o Estado e as instituições devem ter um papel subsidiário, ou seja, só devem intervir em casos extremos, como eu citei, violência doméstica, né? Onde os direitos fundamentais dos membros da família estão em risco. Por exemplo, de repente uma criança está sendo maltratada por um padrasto, tem umas palavrinhas que enroscam. Essa abordagem reforça a responsabilidade dos cônjuges e dos pais na tomada de decisões que afetam sua vida familiar, promovendo uma maior estabilidade na coesão dentro do núcleo familiar. É importante acrescentar, pessoal, que essa autodeterminação é essencial para a realização dos direitos de cada membro da família, especialmente em contextos onde as decisões sobre a educação dos filhos, a administração do patrimônio familiar e a resolução dos conflitos internos são melhor manejados dentro do próprio ambiente familiar, salvo uma ressalva que eu fiz quando uma mulher está sofrendo uma violência doméstica, né? Uma violência psicológica, e assim sim o Estado vai intervir sim, mediante denúncia, né? Enfim, o artigo 1513 deve ser interpretado em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente também e a Lei Maria da Penha, tá? Que estabelece os limites da intervenção estatal, sempre focando na proteção dos direitos fundamentais, sem desrespeitar a autonomia familiar. Então você imagina aí uma balancinha, a balança do direito, a deusa Têmis, né, com aquela balança. De um lado está os direitos fundamentais que não devem ser desrespeitados, tá a Lei Maria da Penha, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do outro lado está a autonomia familiar, tá, pessoal? É um equilíbrio, respeitando sempre que as decisões familiares têm que ser respeitadas, senão o Estado viola o princípio da autonomia privada. Quais são exceções ao limite da intervenção? Você pode me perguntar, né? Limites à intervenção. O artigo 1513 protege a família contra interferências externas. Ele não impede totalmente a intervenção do Estado ou de instituições privadas quando necessário. A interferência só é permitida em situações previstas em lei, como na proteção contra a violência doméstica, como eu já citei aqui, no cumprimento de ordens judiciais, na defesa de direitos de menores e incapazes. Essa limitação à intervenção é importantíssima para manter o equilíbrio entre a proteção da autonomia familiar e a proteção dos direitos individuais, especialmente em casos onde o bem-estar dos membros mais vulneráveis da família estão em jogo. É importante enfatizar, pessoal, que em situações de abuso, negligência ou violência dentro do lar, a proteção da autonomia familiar deve ceder espaço à intervenção estatal, em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais. A intervenção deve ser sempre proporcional e destinada a proteger os direitos dos membros mais vulneráveis da família, sem, contudo, desrespeitar desnecessariamente a privacidade e a autonomia na unidade familiar.